Existem regiões no universo onde a luz simplesmente desiste de escapar. Não estamos falando de um abismo qualquer ou de uma falha de iluminação cósmica, mas de um ponto no espaço onde o conceito de retorno deixa de existir. O que acontece com a matéria, com o tempo e com a própria lógica física quando ela é engolida por algo que não tem superfície, não tem fim e não permite que nenhuma informação saia? O que está do outro lado dessa fronteira invisível é talvez a maior interrogação da ciência moderna, porque, ao contrário do que a ficção sugere, não é apenas um buraco negro, mas um ponto de não retorno que redefine a realidade. Para entender a verdadeira natureza desses monstros cósmicos, precisamos parar de olhar para eles como aspiradores de pó gigantes e começar a vê-los como distorções absolutas na malha do espaço-tempo. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível e colapsa sob o próprio peso, ela não desaparece, ela se comprime. Se você pudesse espremer a massa do Sol inteiro até que ela ocupasse o tamanho de uma pequena cidade, você teria o primeiro ingrediente do que chamamos de singularidade. O problema é que nessa escala, a gravidade se torna tão intensa que ela não apenas puxa objetos, ela curva o próprio tecido do universo até que todas as direções apontem para o centro. Nesse estágio, a distância se torna uma armadilha. Se você estivesse se aproximando de um horizonte de eventos, o limite crítico, onde a velocidade de escape supera a velocidade da luz, o tempo para alguém observando você do lado de fora pareceria desacelerar. Para quem está longe, você congelaria na borda, perdendo brilho e cor até desaparecer. Mas para você, a queda seria um processo rápido, silencioso e fisicamente uma experiência de transformação absoluta. O fato é que, assim que você cruza essa linha invisível, a geometria do espaço se inverte. Avançar para o futuro se torna tão inevitável quanto o ato de respirar. Essa é a grande tensão que a ciência tenta desvendar há décadas. O que acontece com a informação que entra? Tudo o que é engolido por um buraco negro deixa de existir para o universo observável, mas as leis da física proíbem que a informação seja simplesmente deletada. Se você joga um livro dentro de uma fornalha, as cinzas e a fumaça ainda guardam, teoricamente, a assinatura do que era aquele livro. Mas e se o livro for jogado num buraco negro? Seria esse o fim definitivo de uma história, de uma partícula, de um fato histórico? A complexidade aumenta quando olhamos para a radiação emitida por esses objetos. O físico Stephen Hawking propôs que buracos negros não são perfeitamente pretos. Eles emitem uma forma tênue de energia devido a processos quânticos intensos na borda do horizonte. Isso implica que, ao longo de escalas de tempo inimagináveis, um buraco negro pode evaporar. Se ele desaparece, o que acontece com tudo o que ele engoliu? Aqui entramos em uma contradição que quebra as teorias que usamos para explicar o cosmos. Se a informação se perde, a física quântica cai. Se a informação é preservada, precisamos entender onde ela é armazenada. E é aqui que surgem as hipóteses mais audaciosas, como a possibilidade de que o horizonte de eventos funcione como um holograma bidimensional que codifica tudo o que entrou em sua estrutura superficial. É curioso notar como nossa percepção da escala muda quando confrontamos esses fenômenos. O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, Sagitário A, é milhões de vezes mais massivo que o Sol. Ele é um âncora gravitacional invisível que organiza o movimento de centenas de bilhões de estrelas. Sem essa força, a Via Láctea como a conhecemos simplesmente não existiria. Ele não é apenas um destruidor, ele é um dos arquitetos fundamentais do nosso lar cósmico.
A presença de um buraco negro supermassivo é, ironicamente, o que permite que a estrutura de galáxias inteiras se mantenha coesa e estável ao longo de bilhões de anos. Se você está achando interessante como a destruição e a criação caminham juntas, considere que essa dualidade define quase todos os grandes mistérios astronômicos. A forma como esses gigantes devoram matéria cria jatos de energia que podem atravessar distâncias intergalácticas. Quando uma estrela se aproxima demais, o buraco negro não a engole inteira de imediato. Ele a estica em um processo chamado espaguetificação, transformando massa estelar em um fluxo de plasma incandescente que brilha mais do que uma galáxia inteira antes de ser consumido. É um espetáculo de uma violência extrema, uma morte física que libera energia em níveis que nossa tecnologia atual nem consegue começar a medir. Mas o mistério mais profundo reside na singularidade central. As equações da relatividade geral de Einstein, que funcionam perfeitamente para explicar a órbita dos planetas e a expansão do universo, simplesmente param de fazer sentido quando chegam ao centro do buraco negro. Elas apontam para um ponto de densidade infinita e volume zero. Isso é o que chamamos de uma falha na descrição da realidade. Na física, quando algo dá infinito, significa que a nossa ferramenta matemática está quebrada. Isso indica que existe uma nova camada de leis da natureza, uma gravidade quântica que ainda não conseguimos decifrar, escondida exatamente onde a gravidade é mais forte. Muitos perguntam se esses objetos poderiam ser portais ou túneis para outro lugar, como os chamados buracos de minhoca. Embora a matemática permita essa solução, a realidade prática parece ser muito mais sombria. As forças de maré dentro de um buraco negro seriam fortes o suficiente para destruir qualquer estrutura atômica, o que inviabiliza qualquer viagem. A ideia de atravessar um buraco negro e sair em outro ponto do universo é, até onde sabemos, apenas um exercício teórico de papel. A realidade que observamos é a de um processo de esmagamento total, onde a identidade da matéria é desconstruída e integrada à estrutura do próprio espaço-tempo. Chegamos então ao ponto onde a nossa compreensão atual encontra um limite intransponível. Se o universo é um sistema que mantém um registro de todas as suas partes, o buraco negro é o lugar onde esse registro é colocado à prova. A maior investigação não é sobre o que há dentro do buraco, mas sobre a própria natureza da realidade. Será que o espaço e o tempo são fundamentais, ou eles são apenas propriedades emergentes de algo mais básico, como a informação? Se tudo o que compõe a matéria pode ser reduzido a bits de informação, então o horizonte de eventos de um buraco negro pode ser o lugar mais rico e denso em informação de todo o cosmos. Estamos falando de objetos que são, ao mesmo tempo, os maiores destruidores e os guardiões dos segredos do universo. Eles transformam estrelas em luz pura, organizam galáxias em estruturas estáveis e nos obrigam a admitir que ainda não entendemos como o tecido da realidade é costurado. O mistério não é o que acontece com quem cai lá dentro, mas o que o buraco negro nos diz sobre o universo que estamos deixando para trás. A cada nova observação, percebemos que o espaço não é apenas um vazio entre os objetos, mas um sistema dinâmico e capaz de segurar mistérios que desafiam a nossa lógica. A conclusão é que o buraco negro é a prova definitiva de que o universo possui mecanismos que operam muito além da nossa escala humana. Ele é um lembrete de que a nossa compreensão da física é local, limitada pela nossa posição privilegiada em um canto calmo da galáxia. O que acontece lá fora, nos confins da gravidade extrema, não é apenas um fenômeno astronômico,
É o espelho onde o universo reflete a sua própria complexidade. Olhar para um buraco negro é olhar para a fronteira do conhecimento, para o ponto exato onde as leis da física se silenciam e deixam apenas o mistério de um espaço, que, apesar de tudo, continua se expandindo e guardando seus segredos na escuridão mais absoluta que existe.